Eu vou conversar agora com Jorge Jauabre. O Jorge, ele é agrônomo e vem há muitos anos mexendo aí com silagem, inoculação de silagem, enfim, participando ativamente da evolução do crescimento de alguns materiais largamente utilizados na pecuária. E nós vamos falar aqui de um tema muito interessante, nós vamos falar do milheto. O milheto ainda existem alguns paradigmas, mas que aos poucos vai sendo desvendado e a gente vai vendo que o milheto é um excelente grão para uso na pecuária, quer de leite, quer de corte. É mais ou menos isso, né, Jorge? O milheto é uma planta já de domesticação de cerca de 5.000 anos para cá. Ele começa na região oriental da África e ocidental da Índia. Aquela região, uma região árida, uma região que desafia plantas, né? E por isso um produto que chegou ao Brasil encontrou o seu lugar justamente nesses ambientes como o Cerrado, em que nós vivemos. Quer dizer, o milheto ele hoje tem como aplicações tanto a parte referente ao pastejo, quanto um destino para grãos, para alimentação direta de aves, bovinos, mesmo suínos. O milheto encontra o seu ambiente também na cobertura morta do solo, para proteger o solo, aumentar a produtividade na soja. Enfim, é uma planta fantástica no sentido das várias utilizações que são possíveis. Quer dizer, o milheto ele veio de um casamento que deu muito certo, principalmente com a renovação do solo para a vinda de outras culturas. Perfeitamente. Então, o milheto entra no Brasil no início do século XX, em experimentos ligados aí à cobertura do solo, à formação de palhada, rotação de culturas. Se percebeu que essa planta trazia uma melhor produtividade para a planta que era colocada sobre a palhada dela, e foi aí que começou a utilização desse produto. Vantagens nesse sentido é que é uma planta extremamente proteica, mais proteica que capins tradicionais, como braquiária, como mombaça, e trouxe um aporte de produção, um incremento de produção maior em explorações, principalmente leiteiras. O milheto, ele, posteriormente, com essa experiência de pastejo, alguns produtores começam a utilizá-lo na forma de silagem. É uma planta que traz um benefício interessante, que é uma planta com maior segurança ambiental. Significa isso, que é uma planta que num ambiente de falta d'água, ela vai estar muito mais resistente. E aí o produtor começou a perceber isso, deixar esse produto crescer, quer dizer, ao invés de pasto, deixava crescer, cortava-se esse material, fazia uma silagem que também é mais proteica, mais digestível que plantas gramíneas tradicionais também. Então ele vai muito bem para a silagem, seja solteiro também, seja consorciado com outra planta. Na verdade, o milheto ele se postou bem no sentido da sucessão de cultura. No consórcio com algumas plantas de... Ele pode dar problema. Pode dar problema com plantas de maior produção de grãos, né? Aí não casaria nesse caso. Nutricionalmente falando, quando a gente fala em silagem, você lembra de milho. Perfeito. Agora, quando você fala em silagem de capim, em silagem do próprio milheto, a condição bromatológica, a condição química, física, são basicamente parecidas ou o milheto se destaca? Se eu comparar o milho com todas as outras silagens, Sim. a silagem de milho ela é a silagem que seria definida como o melhor resultado, né? Sim. É a rainha das silagens, vamos colocar assim. Então não dá para comparar o milho com as outras, né? Agora, se eu trouxer a comparação milheto com capins, com certeza o milheto tem mais propriedades positivas, propriedades bromatológicas, que vão melhorar inclusive a fermentação do silo. Então um consórcio, por exemplo, de milheto com mombaça, ele melhora a fermentação do silo, vai dar um silo mais, um odor mais agradável, e você vai ter um aporte de proteína maior também, uma digestibilidade maior desse material. Então, resumindo, nós podemos dizer que o milheto é uma saída excelente e inteligente para o produtor, tanto para o lavorista quanto para o pecuarista. Perfeito, o milheto é uma ferramenta fantástica nessas duas aplicações, agricultura ou pecuária, né?
O que nós estamos passando no momento é um momento de maior divulgação dessas aplicações. E eu tenho certeza que o milheto, com todos esses benefícios, todos esses méritos, ele vai se estabilizar e estabelecer como uma planta fundamental na agricultura e pecuária brasileiras. Ô Jorge, nós já vimos que o milheto ele vai bem pós uma cultura, para melhoramento do solo, para nematóides, enfim, para dar uma geral no solo. É uma planta que serve basicamente dentro da pecuária, ela serve como alimento. E como grão, como é que funciona? O grão do milheto, ele tem liquidez hoje em dia, quer dizer, é um grão comercializado em todo o ambiente do nosso país. O grão do milheto, ele traz propriedades interessantes como uma maior quantidade de proteína do que milho, do que sorgo. Ele traz uma maior quantidade de fibra do que esses dois outros grãos também. O que ele fica um pouco abaixo do milho, mas ao mesmo nível do sorgo, seria a quantidade de energia, né? Claro que o grão do milheto apresenta uma pequena necessidade a mais de energia para poder triturá-lo e torná-lo um farelo que vai alimentar bovinos, vai alimentar suínos. No caso de aves, hoje é comum não se triturar o material completamente ou triturar apenas parcialmente para poder servir de alimento a esses animais de produção. Antigamente nós tínhamos milhetos com baixas produtividades no mercado e atualmente a gente conta com a inserção de híbridos específicos para a produção de grãos. Esses híbridos específicos já estão aí no mercado há pelo menos uns 8, 9 anos. Com produtividades hoje que estão entre 40 e 50 sacas por hectare. E o interessante dessa história é que é um plantio pós-soja sem a utilização de fertilizante. É uma economia que esse produtor rural vai ter e um incremento na lucratividade dessa área que ele está plantando com soja e colocando posteriormente o milheto, que também vai ter como adicionais descompactação de solo, reciclagem de nutrientes e combate a alguns nematóides.